Olá, eu sou o Breno e nós estamos estudando aqui juntos o Evangelho de João. Agora nós estamos iniciando o capítulo de número 2, onde nós vamos aprender mais acerca da vida de Jesus e do seu ministério. Mas antes de a gente começar o vídeo, eu quero te pedir alguma coisa. Se inscreva aqui embaixo para que você possa receber notificações, porque sempre nós teremos muitos vídeos, muitos estudos aqui para você. E também, se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários aqui embaixo ou envia diretamente para o meu Instagram, pelo direct, Pastor Breno Fonseca. E eu quero e vou responder todas as suas dúvidas. Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, assistam, porque você vai precisar assistir os vídeos anteriores para entender, de fato, algumas coisas que nós vamos falar, porque esse estudo está sendo continuado. João, o Evangelho de João, tem 21 capítulos, então nessa série nós teremos 21 vídeos para falar de cada um desses capítulos. Então, se preparem, vamos começar a estudar a Bíblia. Bem, começando então agora João capítulo número 2, eu dividi esse capítulo em dois blocos, e o primeiro bloco é o primeiro milagre. Nós vamos falar sobre isso agora, então vamos ler juntos a palavra de Deus. João capítulo de número 2, versículo de número 1. 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." "Mulher, isso não me diz respeito", respondeu Jesus. "A minha hora ainda não chegou." Sua mãe, porém, disse aos empregados: "Façam tudo o que ele mandar." Havia ali perto 6 potes de pedras usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: "Encham os potes com água." Quando os potes estavam cheios, disse: "Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias." Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. "O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro", disse ele. "Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora." Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Bem, olha que interessante. O primeiro milagre de Jesus está aqui construído em João, capítulo de número 2. Então, o livro, o Evangelho de João, tem 7 milagres. João relaciona 7 milagres que também são chamados de 7 sinais. E esses 7 milagres vêm para mostrar o poder, a grandiosidade de Jesus, que sendo Deus, estava andando em meio aos homens. João quer retratar aqui um Jesus também humano. Não um Jesus, sei lá, um Jesus robô, um Jesus distante das pessoas. Mas a Bíblia, o Evangelho, é sobre comunhão, comunidade, estar juntos. E Jesus fez isso muito bem. Jesus teve sim os momentos em que ele ficava isolado para orar, para entender, para alinhar com a vontade de Deus, mas também a maioria dos tempos, dos momentos da vida de Jesus aqui na Terra, ele estava próximo de pessoas. E nós precisamos aprender isso com Jesus. Sabe, uma das coisas mais difíceis que nós, como homens e mulheres cristãos que compreendem, vivem o Evangelho, que nós precisamos saber, é que nós devemos nos relacionar com as pessoas. Nós devemos ser espirituais, nos separarmos, orar, mas acima de tudo nós precisamos estar junto com as pessoas, sentado nas mesas, compartilhando a nossa vida, compartilhando o amor, a alegria, ou mesmo estando na mesa para não falar nada, só para ser ouvido de alguém, para que alguém possa chorar no nosso ombro. Jesus, ele é tão extraordinário que tudo que ele faz a gente precisa copiar e entender. Então Jesus está aqui numa festa de casamento, onde tinha vinho, onde tinha pessoas se alegrando, onde tinha famílias, onde a coisa mais importante que Deus criou, a instituição mais importante que Deus criou, que é o casamento, estava acontecendo. Todas as coisas aqui acontecendo e Jesus estava no meio. Jesus estava ali, feliz, alegrando-se com os que estavam alegres. Isso é extraordinário. E Jesus, no casamento, e só para explicar uma coisa antes para vocês, um casamento judeu, ele não tem, não dura horas como um casamento aqui dura. Então, você provavelmente já foi em um casamento que durou 5, 6 horas no máximo, as pessoas foram, se alegraram e foram embora. Não.
Para os judeus, um casamento deve durar uma semana. Então é uma semana de festa, os pais do noivo, da noiva se preparam, os noivos se preparam, todos se preparam para passar ali uma semana completa com eles, festejando, comendo, bebendo, se alegrando pelo casamento. Então já havia ali um período em que eles estavam no casamento, só que ainda não tinha chegado ao fim. Só que antes do casamento terminar, o vinho tinha terminado. Vinho aqui era a alegria da festa, então as pessoas se alegravam. E uma coisa também problemática é porque ficaria uma imagem ruim dos pais, do noivo, da noiva, com o vinho acabando. Principalmente dos pais da noiva. Quando o vinho acaba aqui, eles vão ficar preocupados, porque como é que as pessoas vão olhar para eles? Nossa, convidou a gente para um casamento que não tem nem bebida o suficiente, não tem comida o suficiente. Então, isso poderia denegrir a imagem dessas pessoas. E quando Maria, que foi convidada para esse casamento, e pelo fato dela ter sido convidada, de Jesus ter sido convidado, poderiam ser parentes, amigos bem próximos da família de Maria, de Jesus. Então, Maria está preocupada com isso no casamento. Maria está olhando para um lado e para o outro preocupada e ela sabe uma solução. Porque Maria sabe qual a promessa que ela carregou no ventre. Ela sabe, ela viu o anjo do Senhor falando para ela que Jesus é o Messias, que ele veio de Deus, que ele é o próprio Deus. Então, Maria sabe quão poderoso é Jesus e até agora ela não tinha visto milagres de Jesus. Mas ela sente e o que ela faz aqui não é uma determinação. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender aqui é sobre a teoria mariana, que é uma teoria que é muito difundida entre os católicos e às vezes muito odiada por nós crentes ou mal compreendida por nós. Uma coisa que eu quero explicar para você é que às vezes os católicos ou algumas outras denominações acreditam que Maria é a intercessora entre nós e Cristo. Então, nós precisamos orar para Maria, pedir para Maria poder falar com Jesus e Jesus liberar algumas coisas para nós. Por quê? Porque esse momento isso aqui está acontecendo. Maria vê o vinho acabando no casamento e ela, preocupadíssima, corre até Jesus. Ela chega em Jesus e fala: olha, Jesus, acabou o vinho. Nós precisamos resolver isso daqui. Maria não pede isso como quem está mandando em Jesus. Ela não pede isso como quem é uma pessoa que somente ela poderia pedir para Jesus fazer algo na vida de alguém. Não, pelo contrário. Maria, sabendo do poder de Jesus, ela recorre a quem pode resolver. Assim como nós devemos recorrer a Jesus, Maria também recorre. Na verdade, aqui Maria não está dando uma ordem, Maria está fazendo mais uma espécie de oração intercessória. Ela está clamando ao Senhor: Jesus, acabou o vinho. Nós não podemos deixar a alegria desse casamento acabar. Nós não podemos envergonhar as pessoas que estão nesse casamento. É nossa responsabilidade. Por serem nossos parentes, por estarem próximos de nós, nós precisamos vir e resolver isso aqui. Vamos fazer alguma coisa. E a resposta de Jesus a isso é uma resposta interessante, porque ele diz: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Ele não responde dessa forma, ele não está respondendo de uma forma educada. Talvez a gente, pela forma como nós lemos e entendemos hoje, como nós chamamos as nossas mães, talvez soe um pouco rude, mas essa daqui era uma forma normal de tratar a mãe, chamando de mulher. Jesus sempre chamava as mulheres de mulher, mulher. Então, nesse momento, Jesus está quebrando esse paradigma mariano, como que só Maria é quem pode pedir e só ela é que pode nos levar até Cristo. Então, existem orações e rezas onde nós pedimos para Maria para ela pedir para Jesus. Não existe mais intercessor entre nós e Cristo. Não existe ninguém que fica entre nós e ele. Aprende uma coisa aqui, por favor, tá? Seu pastor não é seu intercessor. Eu não vou nem falar intercessor, vou falar intermediário. Seu pastor não é seu intermediário entre você e Cristo. Sua mãe, seu pai, seu irmão, seu esposo, sua esposa, não é seu intermediário entre você. Eles não são uma espécie de pedágio. Eu só consigo falar com Jesus. Eu só vou conseguir receber uma resposta de Jesus se ele ou ela orar por mim. Sabe, o seu profeta, que você gosta tanto, ele não é o seu intermediário entre você e Jesus. Você não precisa de pagar pedágio, você não precisa de ninguém para ficar entre vocês, para você poder se relacionar com Jesus. Sabe, a morte dele liberou, rasgou o véu para que nós pudéssemos ter livre acesso a ele. Nós não precisamos de Maria, nós não precisamos de nenhum santo, nós não precisamos de nenhuma escultura, nós não precisamos dos nossos pastores, nós não precisamos de um profeta, nós não precisamos de ninguém. Tudo que nós precisamos falar e clamar a Jesus,
Mateus 6,6 diz: entra pro teu quarto, fecha a porta e busca o Pai. Busca o Pai. Então aqui, Maria não está mostrando para todo mundo que só pode acontecer se ela for até Jesus. Não, pelo contrário, Maria está fazendo o que nós devemos fazer. Ela chega em Jesus e ela diz: olha, o vinho acabou. Nós precisamos de alguma coisa, nós precisamos que isso seja resolvido. Eu conheço o seu poder. Eu sei quem você é. Eu sei que você é poderoso. E eu sei o que você pode fazer, Jesus. Resolve isso. A resposta de Jesus é: mulher, isso não me diz respeito. Minha hora ainda não chegou. Então, a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto aqui desse primeiro bloco é que Jesus rejeita o pedido de Maria porque quem deve determinar as coisas que Jesus faz, o ministério de Jesus, é somente o próprio Deus. Jesus não está submisso a Maria. Jesus não está submisso à minha vontade e à sua vontade. Às vezes a gente faz uma oração para Jesus, a gente faz uma oração para Deus, achando que ele é submisso à nossa vontade. Você tem que fazer. Sabe, eu tenho certeza que você já deve ter orado, ou pior, você ora até hoje botando Jesus na parede. Você faz, hein? Olá, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou na igreja, hein? Eu vou parar com esse negócio se você não fizer isso aí. Parece que a gente está empurrando Jesus na parede e obrigando ele a fazer alguma coisa. Jesus, ele tá deixando claro aqui, ele tá deixando claro que ele faz a vontade do Pai. A oração que nós fazemos a Jesus, ela deixa clara que acontecerá se for vontade do Pai para nós. Se não for vontade do Pai para nós, você pode orar ao Senhor tanto que você quiser, que você não vai ser respondido. Porque Jesus não responde o seu pedido. Mas se o seu pedido estiver alinhado com o processo e com o propósito de Deus na sua vida, então será respondido. É assim que a coisa funciona. Então Maria diz: Jesus, acabou o vinho. Jesus diz: não é chegada a minha hora. Como quem diz: eu ainda tenho um caminho a trilhar e eu vou morrer numa cruz, mas ainda não é chegada a hora. E ele, mesmo falando assim, algo muito interessante acontece. Porque aí no versículo de número 5, Maria olha para Jesus e aquele negócio de mãe, que mãe conhece a gente, mãe sabe. Do mesmo jeito que a gente olha pra cara da mãe, entende tudo com o olhar, a mãe também olha pra cara da gente e entende tudo com o olhar da gente. Jesus, bondosamente, quando fala isso pra ela, ela fala: tudo bem, eu entendi. Quem conduz o seu ministério é Deus. Não sou eu, pelo fato de ser sua mãe, de ser uma esposa. Não, quem conduz o ministério é Deus. Ninguém conduz o ministério de um homem a não ser Deus, muito menos de Jesus. Só que ela disse: eu só não vou pedir, como também vou agir. Porque não adianta só pedir se você também não age. Aí Maria vira e tem os funcionários preocupados, desesperados, correndo para um lado para o outro. Ela fala: gente, vocês vão fazer o seguinte, faz tudo o que Jesus mandar. E pronto. Dependência. Maria está ensinando para todo mundo dependência. Olha, a gente vai viver milagres, a gente vai viver coisas extraordinárias, mas eu quero pedir uma coisa para vocês. Só faça o que Jesus mandar. Não vai além, não fique aquém. Mas aonde ele mandar vocês irem, vocês vão. O que eles mandarem você fazer, você faça. Isso é incrível. Isso é incrível. Maria, ao mesmo tempo que ela ora, sabendo que só Jesus pode fazer o milagre, ela também libera uma palavra para todos dizendo: obedeça exatamente o que ele está dizendo. E ele olha para uns, outros e fala: então, beleza, é a vontade do meu Pai que eu comece agora esse milagre. E aí ele fala: pegam água e encham essas talhas de pedra que estão aqui perto. A segunda coisa que nós vamos aprender é que nós precisamos obedecer a Jesus, mesmo que o que ele peça para nós não faça sentido. Maria fala: o vinho acabou. Jesus fala: traz água. E eu imagino os funcionários assim: não, mas foi o vinho que acabou. Por que esse cara tá pedindo água? Sabe, Jesus ele não precisa te explicar o que ele tá fazendo. Você que precisa obedecer o que ele tá fazendo. Porque Jesus, ele é extraordinário. Ele não precisa ficar explicando detalhes para você para mostrar o que ele vai fazer. Você só tem que obedecer, porque no final você vai ver o que ele vai fazer. Então os funcionários olharam para um, para outro e disseram: bem, aquela mulher falou pra gente obedecer. Esse cara aqui tem uma forma promissora de trabalhar. Então vamos buscar água. Agora imagina, os caras buscando água, sem entender, mas mesmo assim trabalhando. A nossa vida deve ser assim. Sua vida deve ser assim. Jesus falou: não faz sentido? Faça. Faça. Não questione. Obedeça. Não questione. Obedeça o que Jesus está mandando você fazer.
Aí eles enchem com água. Quando eles terminam, quando colocam o último balde de água lá dentro, Jesus fala assim, ok, agora pegue um pouco dessa água e leve para o mestre de cerimônia. Bem, ninguém sabe explicar quando ao certo aconteceu o milagre. Se quando a água saía do balde e caía dentro das talhas, se quando a água que saiu da talha entrou no copo, ou quando se ela saiu do copo e entrou na boca do mestre-sala. Não interessa quando aconteceu o milagre, mas a gente sabe que o milagre aconteceu. Isso é extraordinário. Então, os caras obedecem e por obedecer é que viveram esse milagre. E por obedecer que isso aconteceu. Jesus então fala para eles, agora pegue um pouco, leve para o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia, quando pega a água e bebe um pouco, ele fica tentando pensar, de onde é que veio esse vinho? Mas os funcionários sabiam. Porque aquilo que aconteceu, presta atenção, esses milagres que aconteceram, não aconteceram a não ser para fortalecer a fé em Jesus daqueles que viram e assistiram o milagre. Tem gente que está próxima de você, ou você está próximo de pessoas que nesses próximos dias vão viver milagres. E ao ver, ao enxergar o impossível acontecendo, isso vai fortalecer a sua fé. Os milagres serviam também para isso, para fortalecer a fé em Cristo Jesus, para que a cada dia mais eles olhassem um para o outro e dizer, esse Jesus aí é Deus mesmo. Esse Jesus aí é o nosso Messias mesmo. Então, a terceira coisa que nós podemos tirar daqui, que eu acho extraordinário, é que não há sensacionalismo no milagre de Jesus. Sabe, Jesus estava num casamento, então tinha gente demais, tinha muita coisa acontecendo. Eu imagino eles cantando uma canção, comendo, festejando, e Jesus, ao fazer o milagre, ele não pega as talhas e diz para os funcionários, vamos, peguem a água. Aí ele chega no meio do casamento e fala, para todo mundo, para tudo, filma aqui, vem cá, de onde que é essa água? Eu mandei, eu toquei nessa água? Não toquei, né? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Eu sem tocar nessa água, eu vou fazer, vamos lá, água, transforma em vinho. Aí os caras pegam a água e começam a derramar. Ele falou, e aí, quem acredita nisso? Vamos lá, dá um aleluia, agora eu vou tirar uma oferta. Não, Jesus não gera sensacionalismo no milagre. Milagres não foram feitos para gerar sensacionalismo. Milagres foram feitos para fortalecer a fé de quem está assistindo. Então, as pessoas que precisavam ver o milagre não eram as pessoas que estavam se divertindo no casamento, mas eram os homens que estavam trabalhando. A vida daqueles homens foram transformadas. Sabe, aqueles homens provavelmente não se divertiram em nenhum momento, porque eles estavam trabalhando o tempo todo. Olha que incrível, eu nunca parei para pensar nisso, estou pensando nisso agora com você. Os homens estavam trabalhando, os funcionários trabalhando, não tinham tempo para se divertir, todo mundo divertindo, comendo, bebendo, e eles trabalhando. E Jesus vai mostrar para eles o poder, a glória. Porque assim, quem serve a Jesus, quem obedece o que Jesus está mandando, sempre vai ver as coisas que os outros não estão vendo. Por quê? Porque os milagres são para os íntimos. São eles, os que se esforçam, os que se entregam completamente, são os que vão ver os milagres. A Bíblia fala aqui, ó, que o mestre de cerimônia não sabe de onde veio o vinho. Aí abre um parênteses, deixa eu mostrar aqui para você. Olha aqui. Olha o versículo que interessante. Vem esse versículo todo, só que aqui, ó, abre um parênteses. Na hora de explicar isso, ó, o mestre de cerimônias provou água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência. Aí abre parênteses. Embora os empregados, obviamente, soubessem. Cara, que extraordinário. Os que servem, os que obedecem, os que fazem aquilo que Jesus manda, é os que vão enxergar e ver os milagres acontecerem de forma inexplicável. Então, Jesus aqui vai fazer os milagres acontecerem e as pessoas vão ver, sem sensacionalismo, as coisas acontecendo. Cuidado, o Senhor quer te usar, mas Ele não quer que você faça sensacionalismo em volta daquilo que Ele está te usando. Porque Ele está te usando para transformar pessoas, não para transformar o seu anonimato em fama. Jesus não está dando bênçãos para você, Jesus não está entregando dons para você fazer disso um pedestal ou um troféu, mas Ele está fazendo isso através de você, porque Ele quer cuidar, abençoar e transformar a vida de muita gente. Isso é muito incrível. E Ele termina mostrando que não tem lógica, as coisas que Jesus faz não tem lógica humana. Você vai tentar achar lógica no que Jesus está fazendo na sua vida, ou o que Ele vai fazer. É engraçado, né? Você vai tentar achar uma lógica naquilo que Jesus falou que vai fazer na sua vida.
Sabe, eu lembro que quando eu tinha... Eu mais ou menos com 14 anos comecei o meu ministério, comecei a pregar. E quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu recebi uma profecia de que eu teria um programa de rádio, de que eu pregaria... a pessoa foi tão específica que ela diria que eu pregaria em grandes ginásios, em grandes lugares. E, sinceramente, eu não acreditava. Porque aquilo não era difícil de acontecer. Era impossível. Era impossível. E quando eu lembro que eu entrei pela primeira vez no estúdio de rádio, eu fui convidado para fazer um programa na rádio. E quando eu cheguei no estúdio daquela rádio, que eu me sentei na cadeira, puxei o microfone assim, lembro como hoje, para falar, me veio a memória dizendo: Breno, você não falou que era impossível? Você não falou que era impossível isso aqui acontecer? Sabe, quando eu preguei para grandes multidões, em ginásios, em muitas cidades, o Senhor sempre falava: você não disse que era impossível acontecer? Você não falava que isso não era possível, isso não era... você não conseguiria alcançar isso? Bem, uma coisa que eu quero falar para você é: o que é impossível para você hoje é só um detalhe para Deus. Ele pode fazer acontecer. Lembra de José do Egito? José, ele acorda prisioneiro e vai dormir governador da maior nação do mundo. Quando Deus quer transformar alguma coisa, ele só precisa fazer. Você não precisa receber explicação. Você não precisa saber como. Você não precisa saber quando. Se ele quer fazer, ele vai fazer. Os caras olham Jesus, eu imagino alguém com vontade de perguntar: Jesus, mas a gente precisa de vinho, por que você está mandando buscar água? Jesus falaria: não preocupa, confia. A palavra que eu tenho para você hoje é: confia. Confia. E aí, um monte de água, os caras falam: não, mas peraí, água, vinho, não, que eu lembro, Jesus, na verdade, tinha que ter mandado a gente buscar a uva. E a gente buscava a uva, e talvez por um poder, ou ele mesmo ia pisar a uva, e essa uva ele ia acelerar, porque o milagre mais provável é esse. Até porque milagre, se for explicado, não pode ser chamado de milagre. Milagre só é milagre porque não pode ser explicado. E Jesus é especialista em fazer coisas na sua vida sem te explicar o porquê. Mas sempre ele vai fazer perfeito. Do jeito não que você precisa, mas que ele planejou para abençoar a sua vida e a vida de quem está ao seu redor. Diz: traz água. Nossa, mas a água é vinho? Nada a ver. Não tinha nem, sei lá, suco Tang naquela época, botar um pozinho para parecer um suco de uva. Não, Jesus faz, porque ele ama quebrar a lógica de quem acha que entende, que sabe de todas as coisas. Bem, vamos lá então para o segundo bloco. Segundo bloco aqui, nós vamos falar de uma coisa muito interessante e eu preciso que você preste atenção nisso. Bloco 2, comércio no templo. Era quase, versículo 13, era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombos para sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Pôs para fora as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois, foi até aqueles que vendiam pombas e disse para eles: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras. O zelo pela casa de Deus me consumirá. Já coloquei aqui a referência para você ficar sabendo. Isso é um texto que já existe na Bíblia, que está lá em Salmo 69, versículo de número 9. Salmo de número 69, versículo 9. 18. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para fazer isso? Ou seja, para entrar no templo e fazer o que você bem entender. Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Um adendozinho bem rapidinho aqui. Jesus não está falando do templo prédio. Jesus está falando desse templo, dele. Ele bem está dizendo: destruam esse templo aqui e em 3 dias eu levantarei. Quanto tempo que Jesus demorou para ressuscitar? 3 dias. Vamos lá. Versículo 20. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo. Aí já mudou. Então Jesus estava falando desse e eles falaram desse.
E eles falaram, foram necessários 46 anos para construir esse prédio, colocar tijolo em cima de tijolo, fazer tudo isso aqui para construir. Você reconstruirá em 3 dias? Então você tá querendo dizer que você é um mega engenheiro civil. Tem já uma equipe de obra aí. Então quer dizer que você já inventou a betoneira. Ficou todo mundo meio desesperado, porque ninguém entendeu. Mas quando Jesus disse este templo, estava referindo ao seu próprio corpo. Você tá vendo que a Bíblia explica a própria Bíblia? É só a gente ler, né? O que nos falta às vezes é ler, mas tá aqui. Então, se você não entendia antes, agora a gente tá entendendo junto que a gente tá lendo junto. Então o próprio Jesus tá falando... O que vocês estão falando de 46 anos, gente? Eu não tô falando do templo de pedra. Eu tô falando desse templo, do meu corpo, da minha promessa, da minha santidade. Versículo 22. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram. Então olha que legal, João vai lá na frente agora. João vai correndo lá no último capítulo agora, porque ele está encaixando aqui para as coisas fazerem sentido. Então é como se a gente tivesse em João 2 e saísse agora. E aí agora a gente vai lá em João 21. Quando a gente chega em João 21, ele vai falar aqui, ó. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito. Aí volta agora. E agora ele volta para João 2. João 2 ele diz, e creram nas escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Tá vendo o tempo todo? Muitos creram nele. Capítulo número 1, muitos creram nele, muitos creram nele. Aí vem o milagre do vinho, muitos creram, muitos creram. Jesus resolve a questão do templo, muitos creram, muitos creram. Então você tá percebendo que tudo que Jesus está fazendo é para gerar fé, fé, fé. Trazer pessoas para seguirem e confessar a ele. Versículo 23, eu vou ler de novo. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. E esse conhecer não é um conhecer qualquer, tá? É conhecer por dentro, antes de ser nascido, porque quem moldou eles foi o próprio Jesus. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Uau! 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 Que texto gostoso de ser lido, né? Então vamos lá. Purificação do templo. Jesus chega, quebra tudo, chicoteia os caras, o pau quebra, meu irmão. O pau quebra, os negros tudo desesperado, gente dentro do templo correndo porque tava fazendo comércio. Só que eu tenho certeza absoluta que quando te explicaram sobre comércio no templo, tentaram te explicar de uma forma diferente. Eu vou te explicar como de fato e biblicamente é, ok? Não de acordo com a minha opinião, mas do que a Bíblia está dizendo. Presta atenção. Algumas festas judaicas, o judeu e a sua família obrigatoriamente tinham que ir para a cidade onde tinha o templo. Nesse caso aqui, para Jerusalém. Então, as famílias, uma vez ao ano, eram obrigados a ir. Então não interessava qual era a festa, aí eles tinham que se organizarem e ir para o templo. Só que imagina comigo, uma viagem extremamente longa, pessoas com crianças pequenas, várias mulheres, crianças. Cara, era muito difícil isso tudo. Eles tinham que levar seus suprimentos. Essas pessoas tinham que levar muitas coisas porque eles passariam muito dia viajando, passariam dias em Jerusalém e depois retornariam. Então imagina, não existia carro, não existia essa facilidade que nós temos hoje, não existia avião, nada disso. Então os caras pegavam ali um jumento mesmo e botavam a carroça nele e ia até o lugar do templo, Jerusalém, e retornava para suas casas. E tinha inclusive gente que vinha de outros países para poder fazer isso. Porque no vídeo passado eu falei que os judeus estavam dispersos por muitos outros países. Mas na época das festas eles voltavam para Jerusalém, ofereciam suas ofertas, sacrifícios e iam. Então imagina toda essa festa tão difícil, essa viagem tão difícil, ainda você ter que levar o sacrifício. Ou um boi, ou uma ovelha, ou pombos. Imagina, esse caminho todo, você tinha que, além de levar comida, suprimento, cuidar, barracas para sua família, você ainda tinha que levar comida para animal, levar o animal, cuidar do animal. Às vezes a viagem era muito longa, difícil, o animal podia morrer. Imagina, você tá levando o sacrifício para Deus e o sacrifício morre no meio do caminho. Deu ruim. Então, tornou-se normal em meio aos judeus
com muito antes, muitos séculos antes, tornou-se normal venderem próximo aos templos animais. Então, os caras não precisavam mais todo esse trajetório, toda essa dificuldade para ir no templo. Então, o que eles faziam? Eles pegavam dinheiro e iam para o templo, resolviam tudo, levavam seus filhos, sua esposa, etc. Iam. Quando eles chegavam lá, então eles pegavam bolsa de moeda e compravam ou um boi, ou uma ovelha, ou um pombo, dependendo da sua situação financeira, que dizia qual que era o tamanho do animal. Os mais ricos compravam animais maiores e os mais pobres compravam animais menores. Então, para facilitar isso, para facilitar tudo isso, vendiam ali perto. Só que isso nunca foi pecado. Isso nunca foi errado, porque pelo contrário, isso facilitava a vida deles. Nunca foi errado isso. Só que o que começou a acontecer? Onde foi que a coisa foi ficando errada? Porque ao invés de eles fazerem um comércio ao redor do templo, eles começaram a entrar para dentro do templo. E as pessoas começaram a ir para o templo não mais para prestar adoração a Deus. Não mais, por exemplo, aqui na festa da Páscoa, eles não iam para lá para poder adorar a Deus, lembrar do que a Páscoa era. Mas eles iam só para comercializar. Eles levavam seus animais, eles levavam dinheiro para poder fazer o câmbio monetário, e eles iam, e eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo no templo, eles não estavam nem aí para o que estava rolando, se era Páscoa, se não era Páscoa, eu não tô nem aí, eu tô preocupado que eu vou fazer dinheiro aqui, então eu vou usar o templo para fazer dinheiro, eu vou usar as coisas de Deus para poder ganhar em cima disso. E foi aqui que a coisa começou a acontecer. E o que piorou isso? Não era qualquer um que entrava no templo. Para você entrar no templo, você tinha que ter a liberação do sacerdote. Então, subentende-se, o texto não fala isso, mas subentende-se, de acordo também com os teólogos que eu estudei, com as pessoas que eu li, que eles davam propinas para os sacerdotes poder eles entrarem e ficar com os melhores lugares. Então os caras que eram responsáveis para cuidar do templo, os caras que eram responsáveis para fazer tudo acontecer, eram os mesmos caras que estavam facilitando e ganhando dinheiro, os sacerdotes, para que eles pudessem fazer livre comércio ali dentro. Então a coisa estava bagunçada. O propósito se perdeu. Não é que vender gado, boi, ovelha era errado. Não, mas a forma e o intuito no coração era que era errado. Então tem muita gente que chega e fala assim, nossa, mas eu não concordo vender camiseta na igreja, porque camiseta é comércio, Jesus odeia comércio. Nossa, mas eu não concordo vender Bíblia na igreja, tá fazendo comércio. Não é sobre isso, não é sobre isso. Mas pelo contrário, é se a pessoa abrir uma igreja para ganhar dinheiro, ao invés de cumprir o propósito daquilo que Deus mandou ele abrir a igreja. Pegou? Então essa é a grande diferença, é isso que deixou Jesus bolado. Jesus chega e ele vai resolver isso. Eu imagino, cara, Jesus, sabe, no céu assim, coçando, falando, cara, eu vou descer, eu vou resolver aquele negócio. Isso aí não pode acontecer, olha o que tá acontecendo aqui. Não aceita isso aqui acontecer. Então Jesus vai lá e limpa o templo, quebra tudo, manda todo mundo embora, pega um chicote e vai batendo em todo mundo o tempo todo, porque, cara, ele não quer que a casa do seu pai, a casa de Deus, se torne um lugar de comércio. Não porque não pode vender nada lá dentro, mas porque comerciantes começaram a usar a casa de Deus para isso. Então, a verdadeira explicação é isso. A verdadeira explicação é essa. Então, a primeira coisa que nós aprendemos no segundo bloco é que o verdadeiro motivo do comércio no templo, de Jesus ter se irritado, era porque as pessoas estão usando o templo para se beneficiar e não para cumprir o propósito. Segunda coisa, tem pessoas que vão à igreja com finalidades erradas. A piadinha mais ridícula e que eu menos gostava de ouvir, nossa, que me irritava bastante, era, tô precisando, uns tipos de homem que diziam, nossa, eu vou pra igreja, porque eu preciso achar uma mulher pra casar e eu quero achar na igreja. Porque geralmente as mulheres da igreja são melhores, são mais quietas. Eu quero ir lá. Aí o cara ia pra igreja pra arrumar uma namorada. Aí ele geralmente arrumava aquela namorada de uma irmã que tava lá orando, consagrando a sua vida, caía no papo mole dele e ia embora. E se perdia. E o cara ia lá e tirava ela de dentro da igreja. Então eu não sei quem é pior, o cara que vai só pra tirar ou a irmã que, pelo desespero que ela tá, ela cai. E isso aplica-se tanto a homem quanto a mulher. Mulheres que vão pra igreja para achar um homem bom, para se casar e isso acontecer. Então, as pessoas estão
pervertendo o sentido de igreja. Elas estão realmente comercializando as coisas dentro da igreja de Deus. Pessoas aproveitando a necessidade de outras pessoas para abrir igreja, para vender coisas na igreja. Vende um óleo, vende a toalhinha com suor, a camiseta do pastor suada que vai passar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso é diabólico. O pastor que faz isso é a mesma coisa que isso aqui, ó. É a mesma coisa que Jesus mandou parar de fazer aqui. Pessoas que procuram benefícios e usam a igreja como plataforma. O evangelho coach. O cara vai para dentro da igreja e vai vender um curso. O cara vai para dentro da igreja e ele usa a plataforma. O cara vai para dentro da igreja para se candidatar, porque ele tem uma plataforma. E aí o pastor, como ele vai ganhar um trocado, ele abre as portas, ele não se preocupa. Não, vem. Aqui eu tenho tantas cabeças de gado, desculpa. Eu tenho tantas ovelhas. E aqui, o que eu mandar, eles vão fazer. O que eu mandar vai acontecer. Pode falar o que vocês precisam aí, que eu resolvo. O meu povo aqui, eu vou falar e a coisa vai acontecer. Isso acontece. Provavelmente você já viu isso acontecer. Então, as pessoas estão usando as igrejas para fazerem suas plataformas de negócios. Breno, é errado pessoas fazerem negócios na igreja? Não, desde que sejam membros da igreja, eles participem da igreja, entendam, vá à igreja com o intuito de adorar a Deus. E então, surgindo oportunidades de negócio, ele vai dizer, cara, eu tô aqui, é o meu irmão, eu vou fazer negócio com ele, tá tudo certo. Sabe, uma pessoa que é membro da igreja, um homem, uma mulher de Deus que esteve lá, que ajudou, que foi ajudado. Um dia o Senhor dá uma palavra pra ele, eu quero que você se torne um político. Aí, a mesma igreja que ele congregou, que ele se relacionou, ele vai lá e conversa com a igreja. Gente, eu tô candidatando, se vocês quiserem votar em mim, eu não vou obrigar ninguém, ninguém vai perder cargo, ninguém vai perder nada. Se vocês quiserem votar em mim, tá tudo certo. O problema é que os caras usam isso pra fazer da plataforma deles. A ir para a igreja com a motivação errada faz Jesus ficar irado. Nós precisamos ficar atentos. A gente está indo para a igreja com que intuito? De Jesus dar umas coisas pra gente? De Jesus me ajudar a promover os meus negócios? Por que a gente está indo para a igreja nesses últimos tempos? A não ser para adorar ao Senhor. Sabe, enquanto você ou outras pessoas estão usando a igreja para sacanear, tem muita gente vindo com suas últimas moedas pedindo para Deus, Deus, você é a minha única saída. Deus, por favor, gente que chega doente pedindo cura na igreja e vai dar de cara com quem? Então, é isso que precisa ser analisado por mim e por você. Aqui, João capítulo de número 2, só isso tudo que nós aprendemos só no segundo capítulo do livro de João. Eu espero que tenha ficado tudo compreendido, eu espero que tenha sido bem explicado, eu espero que você aplique essas coisas que nós estamos falando aqui na sua vida pessoal. Nós voltamos no próximo vídeo com João, capítulo de número 3. Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua casa, seus negócios. Lugar onde você colocar as mãos e os pés serão abençoados em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.